Bom dia, então vamos dar continuidade à nossa aula agora através do livro didático, né, para fechar a primeira parte, que é falando sobre os povos indígenas. Antes de mais nada, nós vamos fazer um estudo na unidade 3, né, que é a abertura do capítulo. Então, pessoal, na unidade 3 nós vamos falar também, além dos indígenas, dos portugueses e dos africanos na parte seguinte, certo? Então, na abertura da nossa página, na 70 e 71, nós temos aqui algumas características, né, dos povos indígenas e portugueses. Então, nós temos o artesanato, que é algo marcante para nós, né, que nós ainda temos esse costume de produzir materiais, utensílios, né, fabricar com palha. E nós temos, pessoal, a caravela portuguesa, que é algo marcante, né, da cultura desses portugueses, que quando eles chegaram aqui, eles trouxeram para nós, né? Então, as embarcações, né, precisa ter caravela. Então, quando eles desembarcaram, né, nas ilhas brasileiras, eles vieram nessas embarcações e trouxeram isso, tá certo? Então, na nossa abertura, nós temos isso. E também temos um textinho falando do contato, né, o olhar que esses dois povos tiveram um com o outro quando chegaram aqui. Os indígenas vão ter um olhar, né, diferente ao ver esses portugueses. E os portugueses ao ver os indígenas, né? Então, como foi o contato? Eu quero que vocês façam a leitura, né, pessoal, para que vocês se baseiem, né, e pensem melhor como foi. Dando continuidade, nós vamos falar no capítulo 1 dos povos indígenas no Brasil. Então, como é que está distribuído, né, os povos indígenas atualmente? Nós temos um mapa da página 72, que está mostrando que na região norte, pessoal, é onde está centrado, né, esses agrupamentos. Então, hoje no Brasil, nós temos 305 agrupamentos indígenas, que estão distribuídos pela região norte, tá certo? Então, são vários tipos, né, de indígenas, várias línguas diferentes e várias tribos. Tá bom, pessoal? E esses índios, pessoal, eles estão protegidos, né, pela FUNAI, que é o órgão responsável por cuidar desses grupos indígenas atualmente. Então, outra coisa importante, ó, antigamente, né, de 1500 até hoje, o ano, nós tivemos uma diminuição no número de indígenas, mas nós temos, né, os agrupamentos e as aldeias no Brasil que estão mantidos, né, que estão protegidos. Na página 73, nós temos mostrando algumas diferenças dos grupos indígenas, ou seja, diferenças relacionadas com a cultura. Então, os povos indígenas também há diferenças com relação a essa cultura. Então, cada um tem seu modo de viver, seu modo de se vestir, de se pintar, de colher, de plantar, de caçar, né? Então, possui um modo de viver diferente, a sua própria cultura. Com relação, pessoal, às, né, semelhanças. Nós temos na página 75 mostrando essas semelhanças que diz respeitam com relação à terra. Então, a terra para esses indígenas é algo marcante, tem um valor sagrado. Então, o local que eles vivem, né, o território para eles é considerado uma mãe. Então, precisa ser preservado, né? A questão da colheita, a questão da plantação e do lugar, né, de vivência deles. Nós temos também, pessoal, falando da questão da língua, né, no nosso livro didático, que é na página 74. Antigamente acreditava-se que só existia o tupi, mas na verdade não, né, pessoal? Nós temos vários tipos de língua. E essas línguas, pessoal, elas fazem parte do chamado tronco linguístico. Esse tronco linguístico, pessoal, é das ramagens, né, das famílias antigas que foram passando de geração para geração. E isso influencia principalmente a língua. Então, nós temos aqui mostrando, né, na 74, esse tronco linguístico, que nós temos vários, né? Nós temos o Modé, o Suruí, o Aruá, Maracali, Pataxó, né? Várias línguas dentro desses grupos indígenas. Então, pessoal, a primeira parte, né, falando desses povos indígenas, é isso. Nós vamos fazer as atividades do livro didático desde a abertura da página 71, ao vocês lerem esse texto, certo? O textozinho da 70. Vocês vão fazer essa atividade.
vão fazer o dialogando das 72 e 73 e fazer uma produção textual sobre o vídeo que a gente viu, Raízes do Brasil, né? Então, nós vamos falar um pouco dos índios, da cultura dos indígenas, que a gente viu naquele videozinho e na nossa aula de hoje.